Graça e paz, irmãs, boa noite. Nós vamos ter a nossa live hoje com a pastora Zanilda. Vou esperar as irmãs entrarem. Amém? Boa noite para todas. Vou dar alguns minutinhos para que todas possam entrar. Assim que todas entrarem, a gente já vai começar a live de hoje. Temos uma convidada mega especial, que é a nossa querida pastora Zanilda. Ela já está aqui nos chamando e eu vou colocá-la aqui do lado para que vocês possam hoje receber da parte de Deus tudo aquilo que ela tem para falar para nós. Amém? Vá aproveitando esses primeiros minutos para lembrar os seus convidados, as pessoas da sua célula, da sua rede, para estarem aqui ouvindo uma palavra que vai edificar as nossas vidas. Amém? Graça e paz, pastora Zanilda. Graça e paz, que bênção estar com você. É muito bom te receber aqui nessa noite. Esquecendo o fone. Se não quiser pôr, não precisa. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Muito bom estar aqui com a senhora nessa noite. É um privilégio para nós, é um prazer. As irmãs ainda estão chegando, estão entrando, né? E eu tenho certeza que a sua experiência de vida de uma mulher de Deus tão inspiradora como a senhora vai nos inspirar a sermos mães melhores para os nossos filhos, a termos uma família vencedora, uma família sacerdotal, né? Então, esta noite vai ser uma noite muito, muito, muito preciosa e eu quero que a senhora se sinta à vontade, bem-vinda aqui no nosso meio, porque você é muito especial para nós. Tem uma história conosco, uma história de vida maravilhosa, porque o Senhor nos colocou a senhora como presente nas nossas vidas, para nos edificar, para nos inspirar. E hoje nós temos esse privilégio de receber as palavras, a sabedoria que flui da sua vida, que flui da sua boca. Então, uma boa noite, pastora. Amém, boa noite. Viu? Obrigada. Tá, eu tô com eco aqui no meu ouvido, eu vou tirar para ver se melhora. Que aí eu vou ver se eu ouço aqui, se você me ouve melhor. Tá. Você me ouve bem? Tô te ouvindo. Só um minuto, irmãs. Eu deixei a folha ali, ó. Peraí. Com as perguntas. Boa noite! Feliz de poder compartilhar, de edificar a vida de todas as irmãs que forem entrando aí. Você quer que a gente vai conversando, esperando um pouquinho, até entrar mais gente? Não, queria que a senhora orasse para nós começarmos. Enquanto isso, algumas irmãs que ainda não entraram vão entrando. E nós vamos iniciando a oração, porque hoje o papo vai ser maravilhoso, tenho certeza. Pode orar, pastora. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de fazer parte da sua casa, da sua vida, do seu reino. Obrigado porque nós temos a identidade do Senhor, de filhas do Senhor. E assim como filhas, nós temos o ajudador, o Espírito Santo, que está conosco, nos ensinando todas as coisas. Senhor, nós precisamos, como mães, saber a melhor forma de nos posicionar, Senhor, de lidar, de fazer, de ser. Então, ó Deus, eu te peço que o Senhor, a cada dia, acrescente em nós essa sabedoria, essa graça, para saber lidar com os nossos filhos, com esse papel tão lindo que é a maternidade, que fomos tão abençoadas de poder ser mães, e que a cada dia o Senhor possa acrescentar experiências poderosas, sobrenaturais, conosco, junto com os nossos filhos. Senhor, usa as nossas simples palavras, as nossas experiências, usa a vida da Alessandra, usa a minha, para que todas as irmãs que estão nos ouvindo, Senhor, sejam
poderosamente tocadas, edificadas no nome de Jesus, que elas possam, Senhor, avançar a cada dia e ser cada dia mais uma mãe presente, uma mãe amorosa, uma mãe paciente, uma mãe que entende o propósito dos seus filhos e que ela se posicione assim à maneira do Senhor, criando o seu filho na admoestação e no caminho do Senhor. E assim só teremos conquistas, só teremos as vitórias no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãs, tem um versículo que diz assim, lá em Isaías 54:13, né? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Então, nós cremos nisso, vamos declarar isso. Nessa semana, nós vamos estar declarando esse versículo sobre a vida dos nossos filhos e vamos declarar que realmente quem ensina eles é o Senhor e que o Senhor nos use para sermos o canal daquilo que o Senhor escolheu para eles, para que eles possam cumprir o propósito deles. Amém? Amém. Pastora, Amém. é um privilégio ter você aqui, eu já te disse. Irmãs, essa é a nossa pastora, a nossa supervisora da vinha. Sou eu. Ela é essa mulher linda, maravilhosa, simples, cheia do Espírito Santo, preciosa, que nós amamos demais. E ela tem muita coisa para compartilhar, irmãs. 1 hora só é pouco, é muito pouco. Mas Deus vai fazer com que esse tempo, Amém. Ele, não sei... Nosso tempo vai render, né, Ale? Vai dar tempo, pastora. Vai encaixar render tudo e nós vamos absorver tudo aquilo que ela vai compartilhar conosco da parte do Senhor. Amém. Pastora, queria que você se apresentasse. Algumas irmãs te conhecem das conferências, temos algumas pessoas que vão entrando que às vezes são visitantes e não a conhecem. Queria que você falasse quem você é, né? Mãe de quantos filhos, vó de quantos netos, né? A minha credencial, de quem você né? Que a gente não sabe de quem você é esposa. Amém, então vamos lá. Como que foi a sua experiência de conversão? Como que foi? Conta essa história para nós. Nós queremos conhecer um pouco mais da sua trajetória. Tá bem, eu vou resumir para a gente ganhar tempo, então. Bom, tá bom, eu sou esposa do pastor Wilson, né? Nós pastoreamos, como você já disse, o estado de São Paulo. E não sei se você disse, então, disso eu estou dizendo. E a gente acompanha também o pessoal lá da Europa, as nossas igrejas da Europa. E nós fizemos agora, dia 26 de maio, 36 anos de casados. Oh, glória! É uma história e tanto. Já rendeu um livro já esse casamento Aleluia. Nosso. E eu tenho 2 filhos, os 2 filhos são casados. Tenho as 2 lindas noras, a Josi, a Lorena, que casou primeiro com o Felipe, que é o meu filho mais novo. E depois o Thiago casou 1 ano depois, no mesmo dia, no mesmo mês, casou com a Josi. E desses 2 filhos abençoados, nós temos 7 netos, né? O Felipe, que é o mais novo, tem 4 filhos, o Thiago tem 3. E eu me casei com 19 anos, eu era muito novinha. Eu também, e, assim, me casei com 19 anos. Muito bom. Então, a gente teve muitos erros, muito acertos, mas Deus é bom e sempre nos tureou para a gente acertar o alvo, né? E estar aqui hoje. E eu, falando da minha conversão, eu nasci em lar cristão, né? O meu pai, quando conheceu minha mãe, ele já era convertido. Ela casou com 21 anos e na época ela achava que ela já estava velha, que ela já estava já coroa, assim, já estava assim, aquela moça que não ia mais casar com 21, pensa, lá no interior de Goiás, né? E ela converteu, a minha avó se converteu aos 5 anos, a minha avó converteu, minha mãe tinha 5 anos, então, quando ela casou, né, meu pai já era crente, então todo mundo era crente. E eu sempre dentro da igreja, né, sempre fui na igreja, participei de todos os cultos, tudo, mas depois que eu estava jovenzinha, eu percebi que eu era mais religiosa do que uma experiência realmente poderosa com Jesus, né? E eu só tive assim, essa certeza, essa convicção mesmo de nascer de novo, eu já estava com 30 anos. Eu já tinha, o Tiago já tinha 10 anos, isso, e o Felipe tinha 9. E então foi sabe aquela experiência assim a minha primeira experiência, eu lembro até hoje.
eu estava lendo da Bíblia e as palavras da Bíblia parece que ressaltaram, assim, sabe? E Deus falou comigo. Eu falei, nossa, eu chorei tanto, porque eu nunca tinha tido uma experiência dessa, né? Porque eu sempre vivi dentro da igreja, em todos os eventos, nas conferências da igreja, né? Mas não tinha essa experiência gostosa, mas sempre tive temor de Deus, sempre vivi guardada ao mundo, graças a Deus, não vivi de nada do mundo, né? Me casei virgem, graças a Deus, tudo bonitinho. E então, depois dos 30 anos que a gente estava bem na igreja, a gente começou já a liderar célula, e foi crescente até a gente chegar a ser, meu marido ser pastor, né? E eu junto com ele como ajudadora, e eu sempre ajudava muito ele. E eu lembro de visitar as irmãs da célula de bicicleta. Eu saí da minha casa de bicicleta e visitava todas as irmãs, as nossas membros da célula. Era muito bom, muito divertido. E eu ia lá correndo e visitava uma, visitava a outra, eu fazia umas 4 visitas no dia, para render, né? E era tão gostoso. Então, assim, apesar de eu ter nascido em lar cristão, mas eu fui ter a minha experiência, então, bem depois, mas eu já tinha muito temor de Deus, e meu pai era um homem de Deus, minha mãe né? E sempre ensinou para nós esse caminho, né, do Senhor, e sempre nos dava conselhos, ensinava os princípios que perduraram para minha vida até hoje. Até hoje tem princípio que eu lembro que meu pai falava para a gente, né? Então é isso, bem resumidamente. Que bênção, uma bênção. Deus tem muitas coisas que vai falar conosco hoje, irmãs. Aproveita. Pastora, qual foi o seu principal desafio, né, como mãe, para criar os seus filhos? Nós sabemos que os seus filhos hoje, os dois são pastores, né? Então, é o exemplo, é o modelo de uma família sacerdotal, né? Que alcançou a próxima geração, né? Nós cremos naquilo que nós pregamos também para as crianças, né? Que o nosso Deus é um Deus de gerações. E é muito legal quando a gente vê que isso acontece na vida das pessoas que servem conosco, né? E na sua vida isso é muito claro e a gente consegue enxergar, né, esse propósito, né, que foi a próxima geração, a sua geração direta ali, os seus filhos, eles cumpriram, né, esse chamado, estão aí nesse caminho rumo ao propósito, né, ainda não terminou, mas eles eram crianças, se tornaram adolescentes, passaram por todas essas turbulências aí, por todas essas dificuldades que a gente sabe que Sim, que passa. comum, né? Mas hoje, finalmente, adultos casados com famílias constituídas e mais, servindo a Deus de uma forma poderosa. Então, nós queríamos que a senhora compartilhasse conosco o segredo disso tudo. Olha, o segredo é levar as crianças a ter um encontro com Jesus, né? Então, eu como vim, né, desse berço, eu sabia como era. O meu marido também, a mãe dele levava ele para a igreja quando ele era pequeno. Então, quando nós nos casamos, nós tivemos os nossos filhos, nós começamos a inculcar nos nossos filhos o temor do Senhor, falando que eles tinham que amar a Deus e que eles nasceram para cumprir um propósito, né? Então, eu lembro que nós íamos para a célula, eles estavam juntos, nós íamos para o discipulado, eles estavam juntos. Então, quando a gente tem uma família ajustada, então pode ser que tenha algumas irmãs que estão me ouvindo, que às vezes não tem o marido, né, junto, presente, está sozinha, mas quando a gente tem um marido e a esposa, ali o marido representando bem o seu papel, né, representando a Deus, a liderança, a mulher ali auxiliando o marido, os filhos eles vão meio que imitando a gente, né, e vai crescendo e vai tendo as experiências com Deus, né? E nós participamos então dos filhos no encontro com Deus, do batismo deles, que marcaram muito a nossa vida, quando eles foram cheios do Espírito Santo, né, quando eles receberam o dom de línguas, foi algo assim que a gente chorava, porque era a coisa mais gostosa que a gente, era o prazer que a gente via de Deus movendo os nossos filhos. Não, o segredo que eu posso dizer é a gente saber que nós somos mordomos dos nossos filhos, porque a gente não é dono, né? E que a gente nasceu com o propósito de fazer com que esses filhos sejam como Jesus. Então, a cada dia a gente vai tureando, né? O menino sai um pouquinho para cá, a gente dá um tapa para cá, um tapinha para lá, e vai pondo o menino para andar no caminho, né? No caminho do Senhor, e levando ele a confessar a palavra, a orar junto.
enquanto a gente ministrava, a gente andava na casa, eles andavam junto com a gente. Então, assim, a gente sabe que um modelo saudável, um modelo sadio de pessoas crentes, eles também formam essa identidade na criança, né? Então, esse é um dos uma das nossas vitórias é que, com certeza, a gente teve erros, mas muitos mais os acertos, né? Que a gente, ainda olhando para aqueles meninos, vai meu Deus do céu, será que a gente consegue, né? Mas a gente sabe que, para nós que temos os nossos filhos casados, tudo, há uns 20 anos que a gente vê exatamente aquilo que a gente acertou. Então, na dúvida, a gente faz tudo muito bem feito, né? Para a hora que chegar a 20 anos, ai, faltou alguma coisa. Então, a gente dobra o trabalho, né? De orar, é o joelho no chão, né? O joelho clamar, impor as mãos, falar, esse menino é de Deus. E a gente sempre fala, você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para isso. E quando nós compartilhamos que o Wilson queria ser pastor, eles falaram, nós também estamos junto com o Senhor. E depois, quando a gente ficou sabendo que eles queriam ser pastor, foi a glória, né? Aí é festa, né? Então, é isso. O selo, né? É o selo, foi selado, Selo da família da sacerdotal, correta, né? Glória a Deus, que bênção. Pastora, queria que você compartilhasse conosco qual foi a fase mais difícil da sua maternidade? Nós sabemos que nós temos diversas fases. A pastora sumiu aqui para nós. Espera um pouquinho. Oi. Peraí, meu telefone tocou aqui. Ah, entendi. Acontece. Nós sabemos que tem várias fases difíceis, né? Que as mães ficam, né, preocupadas. Onde será que eu estou acertando? Onde será que eu estou errando? O que será que eu estou... Será que vai dar certo, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, nós estávamos numa reunião de discipulado à tarde com você lá na Vila Mariana, ali na Sala da Arca, muito tempo atrás, não sei se a senhora lembra. Tem muito tempo. E aí a senhora estava falando, eu não lembro qual foi o assunto, acho que a Rosária falou alguma coisa sobre educação de filhos, e aí você trouxe um princípio para nós, e você falou assim, irmã, não dá para saber, só vai saber se deu certo mesmo lá na frente, agora você tem que fazer tudo, você tem que fazer todo o possível, né? E eu lembro que eu guardei isso, né? Meu filho era bem pequenininho, acho que na época eu e a Paty tínhamos filhos da mesma idade, o Felipe e o Henrico, né? E eu gravei isso na minha cabeça. Então, eu queria, assim, tem muitas irmãs que têm filhos pequenos, tem outras que já estão numa fase de pré-adolescência, outras já têm filhos adolescentes e outras já têm filhos adultos, como você. E eu queria que a senhora compartilhasse conosco, né? Qual foi, assim, seu principal desafio? Qual a sua principal dificuldade, assim, na maternidade, né? Para que a gente possa também conhecer mais, de repente, algo que a senhora passou vai servir de ensino para nós, né? Amém. Eu lembro, quando eu estava grávida, eu ficava muito ansiosa para ver o bebê, né? Depois, a primeira vez que eu peguei meus filhos no colo, principalmente o Tiago, que foi o primeiro a gente fica assim, desesperado, né? Pensa, meu Deus do céu, é muito pequeno, eu vou dar banho, será que eu consigo, né? Ali começar a amamentar, na cólica, o que faz? Porque é desespero, menino chorando, você faz uma coisa, faz outra, parece que nada dá certo, né? E depois você vê que vai crescendo, você vai acompanhando. Eu passei, então, por essa dificuldade de bebê, depois chegou numa fase muito difícil, naturalmente falando, que foi quando os meus filhos começaram na escola e chegou um nível que eu não conseguia mais ajudá-los nas tarefas. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque era coisa que eu já tinha esquecido, né? Que eu já tinha estudado, que eu já nem sabia mais. Nessa Imagina hora... essa quarentena agora, pastora. Nossa, ainda bem que eu tenho filho casado, né? Nossa, meu Deus, eu fico nessa agora. Eu fico com compaixão de vocês que têm criança, sabia? Meu Deus. Em nome de Jesus, Deus vai dar toda a graça, toda a sabedoria para vocês estarem nesse tempo aí ensinando, né? A sala online, né? A
né, ao vivo, que Deus possa ajudar vocês. Então, nessa época, eu recorri a uma moça que nos ajudava, né, com as aulas particulares. Aí foi um alívio, né? Oh, meu Deus, graças a Deus que tem uma pessoa que sabe mais do que eu, né? Depois chegou um tempo daquela fase de adolescente, que às vezes não queria ir no culto, e aí a gente sempre falou, aonde a gente pôr o pé, vocês vão pôr também. A gente até falar, porque lá no Goiás tem um ditado assim, aonde a gente pôr o pé, vocês pôr o nariz. Então, assim, tá junto, tá amarrado. Aonde eu tô, vocês vão estar também. Então, eu lembro que eles ficavam, às vezes, andando, a gente punha tudo junto, eles ficavam tudo com bico, né? Porque queria era brincar lá fora, com os colegas, e a gente falava, aqui, agora, na hora do culto, é aqui, sentado. Então, em todo o tempo, eu, mas o Wilson, sempre a gente ficou ali, né? Trazendo eles ali para estar focado. É foco. Nesse momento aí, a gente tem que ter foco em todas as etapas da vida. Depois chegou um tempo em que os meninos deram um pouco mais de trabalho, e eu lembro que a gente fez uma vez um voto, né, de raspar a cabeça, por causa dos filhos na adolescência. Olha, eu lembro desse voto. Pois é, então assim, o mais novo deu uma escapadela e falou, olha, eu acho que eu nem acredito em Deus. Aí a gente desesperou, né? Meu Deus, o que é isso? Filho de crente. Falar que parece que Deus não existe. Jesus, amada. Aí meu marido foi orar. Né? Aí ele sentiu da gente fazer um voto, né, por ele. E quando a gente compartilhou isso com o Tiago, ele também falou, não, eu vou fazer também. Aí o Felipe falou, não, já que é por mim, eu também vou fazer. Então nós ficamos 10 meses sem cortar. Eu fiquei sem cortar cabelo, eles também. E eles ficaram de barba, bigode, né, cabelo grande, 10 meses. Então ficou todo mundo parecendo Jesus lá, os homens, né? E aí foi um tempo de muito choro, de muito clamor, de muito joelho mesmo no chão, para a gente ver aquele menino ser tirado ali daquele mundo, das trevas que entraram na vida dele, deram, assim, que fez um desânimo no coração do nosso filho. O Tiago também passou por alguns momentos que a gente precisou de ajuda de fora. Então, o que a gente faz nessa hora? A orientação que eu dou para vocês, mães aí. Se está com o filho já na pré-adolescência, que às vezes está com amizade errada, né? Não está querendo uma coisa, não quer ir para a célula, não quer ir para a igreja, procure alguém da idade, um pouquinho mais, e fala, cola no meu filho. Então, na época, quem colou nos nossos filhos foi o Ricardo Landim, que hoje é um dos nossos supervisores. Olha para você ver, né? O mundo dá tanta volta, né? E aí a gente falou, o Wilson falou, eu cuidei de você muito tempo, investi muito na sua vida, agora é hora de você investir no meu filho. Né, nos meus 2 filhos. Então, o Ricardo liderou os 2, acompanhou até tirar toda aquela sujeira, né, que estava impregnada ali nos nossos filhos nessa fase. Então, foi joelho no chão e clamor a Deus, porque nós sabíamos que os nossos filhos tinham um grande propósito, porque nós já sabíamos que eles tinham chamado para pastor. Só que eles eram praticamente umas crianças ainda, né? Mas a gente estava ali zelando, né? Zelando por esse propósito. E aí, depois desse tempo, graças a Deus, elas aprumaram e pronto. Depois casaram, aí constituíram a família deles. Então, uma boa dica para vocês aí é, na fase difícil, procura a ajuda da liderança, né, dos líderes, de algum amigo que é firme na fé, que está ali cheio de Deus. Agarra-os nos filhos e não solta, não. Fica junto, né? Onde for, vai junto. Onde esse menino cheio do Espírito Santo for, chama, leva ele para ir junto. Então, nós descobrimos que essa é uma boa ferramenta, né? Na verdade, é uma ferramenta abençoada que nos socorreu nesses momentos aí. Então, são essas angústias que depois a gente viu, né? O preço que a gente pagou valeu a pena, né? A gente pagou um preço alto na hora, mas hoje a gente desfruta, porque tem gente que não quer pagar o preço na hora, mas depois não desfruta também, né? Então, foi literalmente, então, um período mãe de joelho, né? Mãe de joelhos, literalmente. Foi um tempo de joelho no chão e lágrima no rosto e boca no pó ali, porque a gente falava, vocês não nasceram para o mundo, vocês nasceram para servir a Deus, e vocês têm uma obra grande, Deus tem uma obra grande para vocês, nós não vamos aceitar o diabo ficar tirando, porque nós nascemos para servir a Deus e vocês também. Então,
Pegamos firme, graças a Deus, hoje os dois estão pastoreando igreja e os nossos netos são uma graça. Eles já oram, eles já clamam, eles já intercedem. Eles, nossa, vai ser pastor também, porque nasceu na casa, numa geração de pastor, vai ser uma geração inteira de pastores, em nome de Jesus. Que é de geração em geração. Sim, os netos, bisnetos, tudo vai ter. E as meninas vão casar com o pastor também. Eu creio. Pastora, tem uma pergunta que tem a ver com muitas crianças, muitos filhos são filhos de pais separados, né? De pais divorciados. E às vezes a mãe serve a Deus, é crente, mas o pai não é. E aí existe aquela confusão, coisa da guarda, né? No final de semana tá com o pai, no outro final de semana tá com a mãe, e cultos geralmente, né, não são online, né? Tirando essa questão da quarentena, os cultos são aos domingos, no prédio da igreja, no nome de Jesus, mas às vezes tá com o pai naquele final de semana e o pai não faz a mínima questão de que o filho esteja aprendendo as coisas de Deus. E às vezes até vai contra aquilo que a mãe tão arduamente ora e ensina durante a semana, os princípios da palavra. E as mães às vezes se sentem um pouco perdidas, né? E nós temos muitas mães com esse contexto, né? De serem mães que são divorciadas e que os pais, né, não são tementes a Deus, né? Ou se serve daquele jeito, né? Meio... E às vezes contraria os ensinamentos da palavra, aquilo que nós ensinamos na igreja, aquilo que a mãe aplica com o filho. Como lidar para que essa criança não se perca, né? Essa que é a pergunta. Como que essa mãe lida nessa situação? Sim. Olha, a Bíblia tem aquele versículo que fala que ensina o caminho para a criança, né? O caminho onde ela deve andar e ela nunca desviará dele. Então, você que é mãe, você que é a mulher de Deus, que tem essa missão aí de fazer com que o seu filho, né, não se perca, a primeira coisa é o joelho no chão, porque esse é o primeiro, né? Porque a gente sempre, em todo o tempo, nós precisamos de interceder pelos nossos filhos. Eu oro até hoje pelos meus filhos, pelos meus netos. Então, orar e apresentar diante de Deus. Então, não sei se ela consagrou esse filho ao Senhor, se não consagrou, ainda pode, né, consagrar ao Senhor ainda, né, na igreja, através dos pastores. E nós cremos que quando ela tem, então, dentro da casa dela, ela tem a autoridade dada por Deus para ministrar na vida do seu filho. Então, e ela tem que ir meditando e observando quando ele volta, né, da casa do pai, ver se tem alguma alteração dos princípios que ela já tem ensinado. Se ele está fazendo algo errado, que é fora da palavra de Deus, ela chama ele para conversar, mas ela tem que conquistar o coração dele, não é dando bronca, não é chamando atenção. Só você sair com seu pai, aí fala mal do pai. Nada disso, não fala mal do marido. Não fala mal do marido em nenhum momento, não desonra, não desrespeita o pai, né, o marido, o pai do menino. Mas fala, olha, vem cá, o que significa isso aqui? Lê, senta com ele, mostra na Bíblia, né? Porque é a forma dela perceber aonde tá, o diabo está ali, batendo ali, e ela está cercando e guardando o seu filho. Então, observando, ganhando o coração dele, porque ele mesmo vai poder chegar e falar, mãe, meu pai me levou isso, eu não gostei, tudo. E tem uma hora, quando a criança tem a convicção de quem ela é, da identidade dela de filho de Deus, a própria criança, ela vai falar, papai, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu já vi muitas crianças se posicionando dessa forma, porque vai contra a fé dele. Então, a mãe, você que é mãe que está me ouvindo, inculca a palavra, o tempo todo, de manhã quando acorda, ora com ele, a hora que ele acorda, ora com ele quando ele vai dormir, durante o dia observa, vê se tem algum comportamento, né, que está fora da palavra, ajusta, conversa. Uma coisa muito boa também, Alessandro, é fazer um paralelo entre alguém que não serve a Deus. Fala, olha lá, olha, fulano, olha lá, tanto que ele desobedece a mãe dele, entristece a mãe, olha, ele faz isso, não é legal. E aí você vai ver que o final não vai ser bom, porque a Bíblia fala que o filho que honra a Deus, ele tem uma longevidade de vida. Ele vai viver mais, ele vai viver
com muito mais exitoso em tudo aquilo que ele fizer, né? Então, esse é o caminho para a mãe que está sozinha, né? Lutando aí nessa luta, esse bom combate, que é guardar, preservar a fé do filho para que ele não se perca. Então, uma coisa que ela tenha certeza, o filho que nasceu de novo, Jesus está lá dentro, latente lá, e o Espírito Santo já fala com ele sabe. Então, vai ser a briga do diabo, né, com o Espírito Santo lá dentro do menino, e ele vai saber. Então, vai ter hora que ele vai se posicionar com o pai e falar, pai, eu não vou nesse lugar, eu não quero fazer isso, eu não vou obedecer ao Senhor nessa hora aqui. Por quê? Porque a voz do Senhor vai falar. Igual Deus falou lá com Samuel. Deus vai falar com seu filho. Fique em paz nesse momento do dia que ele vai sair com o pai, ora e fique em paz. Deus, eu sei que o Senhor está com ele. Guarda ele da tentação, guarda ele do caminho errado, guarda ele da influência que não é cristã do pai. Mas a hora que ele chegar, você dá uma lavada nele, passa um pente fino para saber o que você fez, o que vocês fizeram, onde vocês foram, porque aí ela vai percebendo e vai corrigindo, mas na fé de que, quando ela é convertida, também o filho está debaixo dessa graça aí, né, dessa conversão, então, de alguma forma, ele também está protegido, mas a certeza dela é fazer o menino confessar Jesus todo dia. Vamos confessar Jesus de novo? E a hora que for orar, ora, Jesus, né? O Senhor mora dentro do meu coração, tudo. E ela vai toreando, né? E vai vendo. À medida que ele vai dando uma saidinha, ela vai jogando ele para dentro do caminho e de olho e orando. É isso. E proclamando e falando para ele. Se algum dia ele falar, não quero ir, não quero isso, aí ela vai falar, olha, como a pastora Luz falou, filho do meu ventre não vai servir o diabo. Né? Filho do meu ventre vai servir a Deus, vai ser como Jesus. E aí vai, Alessandra, é a nossa luta, né? Depois lá na frente a gente vê o quanto foi bom, o quanto a gente acertou. Quando tiver adulto, a gente vai ver o fruto do nosso trabalho. Vai, a gente pode ver agora um Deus, pouco, né? Que nós sabemos mas lá na frente a gente vai poder ver com certeza o trabalho que a gente fez, né? Com a ajuda do Espírito Santo, né? Com certeza. Verdade. Que a gente não trabalha sozinho, né? Ele trabalha junto conosco. A gente tá bem assessorada. Né? O Espírito Nós Santo temos que ajudar, não podemos atrapalhar. Não mesmo. Vamos ouvir e a gente repete. É verdade. Pastora, ainda falando sobre esse assunto, quero aproveitar como fazer um devocional poderoso com um filho. E assim, até que idade? Existe um limite de idade para nós fazermos um devocional com os nossos filhos? Não existe, não. Não existe. Inclusive, quando eu estava grávida, eu já orava pela minha barriga, eu já orava pelos meus filhos. Na época, a gente não sabia o que era, porque a gente não tinha esse recurso como hoje, né? E também não tinha um recurso financeiro. Mas eu já orava e já proclamava que os meus filhos iam servir a Deus. Então, mas a melhor forma dos nossos filhos seguirem a gente é a gente orar e pôr os filhos para orar. Levanta a mãozinha, ora a Deus. Faz isso, porque filho, ele segue a gente por repetição, né? Mas eu lembro também de ver as minhas noras, né? Ensinando e lendo história bíblica para criança que não está nem percebendo nada ainda, um bebê. Mas o bebê tem uma alma e ele tem um espírito que ele conecta a Deus. Então tem bebê que às vezes está chorando muito, a gente começa a cantar, começa a orar, ele acalma. Por quê? Ele já tem uma conexão com a vida de Deus já. Então, não tem idade. Desde o ventre, você já pode orar. Tá no colo, bebezinho, você já pode orar, já pode ensinar, falar da palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva. Ela entra pelas portas, né? Que são os ouvidos, a boca, os olhos. Então, não tem uma idade mínima. Tem que orar desde sempre. Orar pelo bebê. Quando ele estiver entendendo, começando a falar, você ensina a falar, Jesus, né? Jesus, eu te amo. E aí vai ensinando. E depois, quando você tem uma rotina, né, de uma mulher que tem o seu tempo de solitude, você anda para lá e para cá, a criança começa a andar para lá e para cá. Você levanta a mão, a criança começa a levantar a mão. Você ora em línguas, a criança começa lá a imitar você, fala um negócio lá meio enrolado para aparecer. Então, na hora do louvor, né, ora. É tão interessante, eu vejo os meus netos, né, a mãe está orando lá e ele fala, mamãe, agora é minha vez. Aí ela põe o louvor lá e ela agacha lá, põe a cabeça no chão, né? De joelho e ora. Aí o outro fala, agora é minha vez, né? Aí ora. Então assim, você vê. Ele já sabe que
a mãe naquele momento ali está falando com Deus, e ele fala, mamãe, agora, agora é minha vez de falar com Deus. Então, Ale, não tem idade mínima, não tem idade máxima. O tempo todo que nós somos mães desde o ventre, desde a hora que a gente descobre que a gente está grávida, até o fim, porque a gente nunca deixa de ser mãe, a gente nunca deixa de dar uma cutucadinha ali nos filhos, mesmo casada, a gente fala, ó, isso aqui não, ó, isso aqui não. Então, o tempo todo, os princípios precisam ser latentes na nossa vida, porque quando a gente inculca esses princípios na vida dos nossos filhos, de solitude com Deus, de ter um tempo com Deus, que é muito importante ter essa conexão divina, que a vida dele tem um propósito, que nasceu, porque Deus sonhou, Deus planejou. Então, a criança, ela não quer outra coisa, ela quer isso. Tanto é que você pergunta para uma filha de crente, o que você quer ser? Eu quero ser um líder de célula. Ah, eu quero ser pastora. Ah, eu quero ser o pastor. Por quê? Eles vivem por imitação. Então, se você é uma mulher de oração, uma mulher de fé, os seus filhos vão seguir você, fique em paz, que eles vão caminhar, e aí você vai ter esse momento devocional poderoso, porque o que você fizer, eles vão fazer. Aí, à medida que eles vão entendendo, eles vão fazer sozinho. Eu lembro que o Felipe punha na porta assim, estou falando com Deus agora. Punha a plaquinha na porta. Então, veja, nós ensinamos lá na infância a ter um tempo com Deus. E aí, desde aí, adulto, você não precisa ficar lá, repete, fala assim, porque eles já aprenderam o caminho, já ali galgou já esse rumo, e aí eles mesmos vão sozinhos, né? Então, no primeiro momento, exige muito de nós, da gente ensinar, depois eles vão sozinhos, depois aí eles batem asas e vão embora, e a gente fica só babando de ver os filhos assim, crescidos, né, na obra. E torcendo, né, pastora? É isso aí. Eu lembro que quando eu estava grávida também, enquanto eu orava, eu impunha as mãos na minha barriga e declarava e proclamava a palavra, né, sobre a vida do Henrico. E eu tenho uma coisa igual o pastor Wilson. Quando eu escuto uma música, eu posso ir daqui até Goiânia ouvindo ela. Eu repito, eu repito, eu repito, e eu fico só nela. Então, tem um dia que eu fico assim, semana inteira, só uma música. E aí, se essa que flui, deixa fluir, né? E aí eu tinha uma música preferida, né? Que eu sempre orava e cantava com ele. E foi tão engraçado que quando ele nasceu, e às vezes ele começava a chorar, eu pegava ele no colo, começava a cantar essa música na hora. Mas era na hora, assim, puf, ele parava. Então, como Deus é maravilhoso, né? E eu creio, assim, que muitas coisas eu profetizei e eu vejo hoje se cumprindo na vida dele. Eu creio que eu vou ver mais. Claro que meu trabalho está só no começo. O seu já passou da metade, mas o meu tá só no começo. Mas parece que algumas demora. irmãs aqui talvez já tenha passado, assim, que nem a senhora já tá mais tranquila, né? Vamos curtir os netinhos agora. Mas o meu ainda tá no começo, né? De algumas irmãs também. E, pastora, eu queria que você falasse para nós sobre um tema que às vezes é muito polêmico, né? Que é a disciplina, né? Como que é que nós devemos disciplinar? Nós sabemos que cada idade requer um tipo de disciplina diferente. Eu queria que você falasse para nós como que foi a sua experiência, né? A Bíblia diz que aquele que ama o seu filho não retém a vara. Eu lembro que eu fiz uma musiquinha para esse versículo quando o Henrique tinha 3 anos e eu ensinei ele a cantar. E toda vez que eu disciplinava, ele falava assim, filho, como que é o versículo? Aí ele cantava para mim. Aquela vozinha de bebezinho assim, aquele que matou o filho não retém a vara. Muito bem. Mas até hoje, quando eu falo filho, ó, a disciplina, ele aquele que ama seu filho, não retém a vara, ele fala. Tá vendo? Então, eu queria que você falasse para nós, né, das suas experiências, né? Como que é essa questão da disciplina quando eles eram pequenos e depois eles se tornaram juvenis e depois adolescentes? Como que você e o pastor lidavam com a questão da disciplina, né? Quando que ela a disciplina física e quando não? Eu acho que tem gente que pergunta a partir de quando que disciplina, né? A partir da hora que tem a natureza caída,
Nesse momento, a gente precisa entrar com a disciplina. Então, ela, quando é bebezinho, já dá birra. Então, a gente fala, ó, não faz isso. E aí a gente ensina, corrige. Às vezes, assim, palmadinha no bumbum. Tem gente que não é a favor de palmadinha, né, no bumbum. Mas nós corrigimos os nossos filhos com palmadinha, nós corrigimos os nossos filhos com a varinha, né? Porque a Bíblia fala que quem ama é disciplina. Então, teve um momento da gente ensinar falando mais firme, porque um bebê, às vezes, quando a gente fala mais firme, eles até choram, né? Nem precisa fazer nada. Quando muda a voz, porque com um bebê você tem todo né? Uma voz toda melosa, toda, né? A hora que você firma, ele já sabe que ele fez alguma coisa errada, porque a criança tem consciência, né? Depois entrou numa fase que a gente precisou realmente pôr no quarto para pensar, né? Dependendo da gravidade da coisa, a gente ia, né? Aí a gente deixava a vara por a última instância. Então a gente corrigia, falava mais firme, deixava de castigo lá no quarto, ou tirava a TV, ou você não vai andar de bicicleta, você não vai brincar agora com isso. Porque aí a gente ia vendo a gravidade da coisa, né? Então, tem gente que disciplina os filhos porque derrama uma comida na mesa, quebra um copo, quebra um prato, né? Mas a gente sempre ensinava para eles, quando eles faziam alguma bagunça, a gente falava, tenha cuidado, mas aí a gente colocava eles sempre para arrumar. Derramou comida no chão? Então vem cá, vamos pegar pá, vamos pegar a vassoura, vamos arrumar. Então quebrou o negócio? Deixa que a mamãe pegue para não se cortar. Então sempre a gente estava ali, a gente ensinava a disciplina, mas ensinava o princípio também da... Fez bagunça? Então corrige. Bagunçou com brinquedo? Vai catar. Então sempre a gente ajustava um princípio bíblico junto com o princípio natural, que era a correção ali física, que ela é necessária, porque a correção, ela coloca limite na criança. Eu conheço crianças que não tem disciplina, ela não tem limite, ninguém aguenta, ninguém suporta essa criança. Os pais não suportam, quando anda na rua, ele destrói tudo, derruba tudo. É uma coisa estranha, esquisita, né? Então, a gente deixava a vara por último caso. Quando é que a gente usa uma vara? Quando tem uma mentira, por exemplo. Mentiu é uma coisa grave. Roubou, pegou uma coisa que não é dele. Então, primeiro corrige, conversa, vai lá e devolve, ainda vai pedir perdão para a pessoa que pegou. Ah, mas tem vergonha. Ah, na hora de pegar você não ficou com vergonha, então você vai lá devolver, eu vou junto com você para te ajudar. Aí eu chego lá e falo, ó, fulano tá aqui porque ele quer falar com você. Aí faz pedir perdão, devolve o negócio. Então, sempre a gente foi muito presente nessa questão das varas e a gente não tem nenhum dos dois filhos com mágoa, com trauma, né, que não tem problema com a gente, não tem aquelas lembranças, ah, meu pai me espancou. Porque a disciplina, ela é para dar uma dorzinha para a criança perceber, né, não é para espancar. Então, um bebê, por exemplo, um bebê de 2 anos, 3 anos, 4 anos, que já sabe o que é expertise, né, da bagunça. Então, se você der uma varinha só e põe a varinha ali num lugar que ele vê, quando ele começar a fazer uma arte, você fala, ó a varinha, porque dá certo. Aí ele fala, não, não quero. Então, o Tiago, quando vai corrigir o Daniel, fala, o papai vai esquentar seu bumbum. Aí ele fala, eu não quero ficar com o bumbum quente. Aí a gente... Aí, então, não faça isso, porque se fizer isso, o bumbum vai esquentar. Não, não quer bumbum quente, então não faça isso. Então, sempre trabalhando isso, porque a Bíblia fala que a vara, ela tira essa estultice da criança, tira a maldade do coração da criança. E é muito interessante, Ale, que a Bíblia tem um versículo que fala que a vara, ela livra a criança do inferno. Para você ver o tanto que a correção, a disciplina, ela é de Deus, foi Deus que mandou disciplinar os filhos. Agora, a disciplina tem que ser carregada de amor e de uma conversa para explicar por que vai ser disciplinado. Pergunta se a criança, você entendeu por quê? Você viu a gravidade que você fez? Então, a gente nunca simplesmente vai lá e bate na criança de qualquer jeito, dá tapa na cabeça, puxa a orelha, dá beliscão. Não, tem que fazer a coisa certa, na coisa certa, no tom certo, no lugar certo. A gente não disciplina filho na frente de terceiro, a gente não disciplina filho numa loja, numa rua, dá cascudo no menino, dá tapa na cabeça. Então, não. Conversa, a hora que chegar lá em casa, a gente vai conversar. Então, sempre a gente tem que ter essa sabedoria para não humilhar os nossos filhos na frente de outras pessoas, né? Isso é muito importante. Então, tem as etapas, né? Pode conversar, pode pôr no quarto, pode tirar uma coisa que ele gosta e
Se fez alguma coisa muito séria, aí a vara, uma varada, 2 varadas, no máximo umas 3 varadas fininhas, nossa, mas fica uma beleza. Eu apanhei muito de vara, mas É nunca tive mesmo. trauma com a minha mãe também. Eu sou realizada, não tenho mágoa, não tenho nada, não tenho nenhum trauma de nada que minha mãe fez. Porque a gente sabia que ela nos amava. Eu me lembro, assim, minha mãe, não lembro nunca da minha mãe ter me disciplinado. Eu não nasci assim num lar cristão, né? Eu fui criada uma parte com a minha mãe, outra parte com a minha avó, ficava nas duas casas. E a minha avó, por parte do meu pai, também nunca me disciplinou. O meu avô, uma vez, foi me buscar no parquinho, eu lembro que eu tinha uns 5 anos. E eu tava eu era meio espoleta, né? Dá pra perceber, assim, ó. As marcas, né? As marcas, né? Fora do que eu tenho na cabeça, no pescoço, eu sou lotada, que eu era bem tranquila. Mas ele foi com a varinha já, né? Porque ele chegou lá e eu chamei ele de um palavrão, né? Tinha escutado na escola, não sabia o que que era. Falei, e aí, seu, né? Aí ele era bem antigo, meu avô nasceu em 1912. E aí, né, Bem se ele tivesse posicionado. vivo hoje, ele tinha mais de 100 anos, né? Já faz 20 e pouco, 25 anos que ele morreu, ou mais. E aí ele foi com a varinha, era uma varinha, sabe, tipo essas varinhas de pesca, mas era pequenininha, né? E aí eu tomei uma na perna, filha, que nunca mais. Saiu Eu pulando. nunca mais. Ele falava, olha a vara. Quer a vara? Mas assim, a gente não era de um lar crente, né? Minha família era muito católica. E eu não fui uma criança que apanhei muito, não. Você falava, assim, eu já, na primeira, já, opa, né? Que bom, né? Então, Foi esperta. e o meu avô, ele gostava de, quando eu fazia uma arte, assim, ele gostava de puxar a orelha dos netos, né? E ele puxava a orelha, assim, né? Então eu não queria de jeito nenhum que ele puxasse minha orelha, porque meu avô era bem alto e a mão dele era grande. E eu falava assim, não Meu quero levar Deus. esse puxão de orelha nunca. Então eu ficava quietinha, né? Mas às vezes as pessoas confundem, né? A questão de, de disciplinar o filho com amor, com cuidado, como a senhora nos ensinou, e acabam exagerando, né? Acaba perdendo a estribeira. E Bate isso é com uma coisa. raiva, né? Isso é uma coisa que não deve acontecer, porque a criança precisa saber, né, pastora, que ela é amada, que ela está sendo Sim. corrigida, mas porque tem um motivo, não por Uhum. motivos banais, como a senhora falou, derrubou um suco, caiu, É. sujou. Isso aí limpa, ensina a criança a limpar e pronto, né? Mas quando é coisa séria, do tipo desacatar os pais, né? Sim. Ir contra a autoridade, mentir, roubar, como a senhora falou, precisa realmente. Esse versículo, pastor, eu já li a Bíblia inteira, né? Mas eu não lembrava desse da vara que livra Mas dos existe, vermes. pode procurar que tem. Glória a Deus. Olha que precioso isso, né, pastora? Depois eu vou ministrar, vou Eu falar tenho pro um. Henrico. Não, Quando eu precisar, procura falar assim, para ó, você tá ver. te livrando do inferno. É livro do inferno, a vara. Então, eu lembro um testemunho que a Ana Laura nos deu, a Ana Laura, filha da pastora Lúcia, que ela falava na época o Mateus, né, que ela tinha o Mateus primeiro, e ela falava, filha, a mamãe vai te corrigir porque a mamãe te ama muito, porque a mamãe te ama demais, a mamãe vai te corrigir. E ela inculcou isso na cabeça dele, que quem ama disciplina, né? E quem não ama não pode disciplinar. E um dia ela foi visitar uma casa de um parente, e o menino lá fazendo maior arte, desobedecendo e fazendo um monte de coisa. E a mãe falava, o menino obedecia. Aí ele virou e falou assim: mamãe, a mamãe dele não ama ele, né? Para você ver que o princípio ficou aqui. Que quem ajusta a disciplina é porque ama muito. Então a mãe não estava nem aí para o menino, na cabeça dele, né? Então ele entendeu o princípio. E com certeza ele vai carregar esse princípio para a vida dele todo, ensinar os filhos dele depois, mais para frente. Pra você ver, né? O poder do princípio de Deus. É verdade, pastora. Pastora, nós estamos Ai, nosso tempo está quase acabando já, olha. estamos quase chegando no final da nossa live. Eu tô falando que nós temos que marcar várias com a senhora, porque nós temos Vamos marcar muita mais. coisa para aprender. E já que agora a gente aprendeu a mexer nisso e agora nós estamos nisso, né? Vamos aí aproveitar tudo, porque eu tenho certeza que
no mundo espiritual nós não estamos vendo, agora estamos vendo só telas e computadores, mas algo está acontecendo no reino do Espírito, na vida dessas irmãs que estão sendo edificadas pela sua experiência, pastora. Amém. Né? Assim como eu estou sendo edificada, eu tenho certeza que as irmãs que estão assistindo também estão sendo edificadas pelas suas Ai, em nome de experiências. Jesus. Você tem muita coisa para compartilhar conosco, que é muito precioso ouvir, né? Porque você fala de um jeito tão gostoso, tão doce, que o tempo passa e a gente nem percebe. A gente fala, não acredito, tá acabando, não, vamos começar de novo, peraí. As varadas que não doem muito, né? Né? Eu lembro que uma vez, pastora, não sei se você lembra disso, né? Quando eu não gostava de ir pro Kids, né? E aí, você, lá na Vila Mariana, você me chamou, falou assim, vamos, irmã, servir um cafezinho, só um lanchinho. E eu fui tão dura, falei assim, Deus que me livre, não põe o meu pé lá. Eu lembro. Eu não, se colocar meu pé lá, eu vou ficar lá. Aí a senhora foi, assim, pelas bordas, assim, né? Aí a senhora falava com o Marcelo, ai, Marcelinho, eu tô precisando de alguém pra ir no Encontro Kids, e ele ia. Aí ele falava assim, vamos, amor, você vai gostar tanto, é tão maravilhoso o Encontro Kids. Eu falava, eu não, vai você, pelo amor de Deus, tô Eu fora. lembro, você era muito brava, você falava, eu não quero, não vou. Meu Deus! Tá vendo, irmãs? A esperança para todos que falam que não dá. Hoje Glória a estou aqui, Deus, né, a pastor? esperança para todo mundo. Graças a pastora ter paciência, né? Né? Aleluia. Não é, pastora? Foi muita paciência comigo, pelo amor de Deus. Pastora, qual a sua principal preocupação quando se tornou mãe e como a senhora venceu isso? Qual a sua principal preocupação? A gente geralmente tem aquela preocupação com o futuro dos filhos, né? Cada mãe tem uma preocupação, ou às vezes se sente acusada por alguma coisa. No seu caso, como foi isso, pastora? Ai, a minha preocupação maior era de ter realmente os meus filhos na igreja, né, servindo a Deus, porque a gente vê na família outros filhos assim perdidos, né, mexendo com drogas, né, não desviar da igreja, quer avessa a igreja, às vezes fica, né, não quer ir. E o meu maior desejo, quando eu orava pelos meus filhos, eu falava, Deus, eu quero ver os meus filhos tendo comunhão com o Senhor em tempo todo, não deixe os meus filhos se perder. Então, esse era o meu joelho, né? Esse era o que mais me fazia ficar de joelho. Porque eu falava, Deus, eu não vou negociar com o diabo a vida dos meus filhos, porque eles servem ao Senhor, eles nasceram para servir o Senhor. Então, eu não negociei isso de forma nenhuma. E quantas vezes que eu sentei, eu falava com um, falava com o outro, eu chorava. Eu chorava, falava, eu não quero isso para vocês, né? Então, essa angústia que o meu coração deu, ver os meus filhos servindo a Deus, meu maior tempo de choro foi esse, de não ver meus filhos fora do caminho do Senhor. E aí eu orei, busquei a Deus e Deus me acalmava, Deus acalmava meu coração, porque Deus já tinha dado uma promessa lá atrás. E eu sempre trazia à memória, né, aquilo que me dava essa esperança de que os meus filhos eram do Senhor. E aí eu acalmava meu coração, porque eu falava, não, tá bom, Senhor, eu tô vendo eles fazerem isso, mas eu sei. E aí acalmava o coração, mas sempre ali, né, o Wilson de um lado, eu do outro. E aí essa era uma preocupação, mas depois que eu vi eles, né, aterrissando o voo para as suas vidas, né, liderando, depois casando, aí eu fiquei em paz. Então, é o clamor mesmo, é a vida de mãe que clama, do pai também junto, que é que dá essa certeza, essa calma, essa esperança, essa tranquilidade, esse descanso de saber que o filho tá no caminho certo. Amém. Pastora, nós chegamos agora, faltam aí uns 6, 7 minutinhos para acabar a nossa live. E eu queria agradecer a sua presença. Você vai orar por nós. As irmãs já estão colocando o nome dos filhos aqui, né? No final das lives a gente coloca o nome dos filhos para nós orarmos, né? E declararmos o poder de Deus, né? Sobre a vida deles e sobre os relacionamentos mãe e filho, pai e filho, Amém. né? Porque a gente sabe que o que o diabo mais ataca hoje é a família, né? Hoje A referência, né? nós temos sido alvo, né? A igreja tem sido alvo de ataques do inimigo e principalmente para destruir a família, que é aquilo que nasceu, que é o sonho do coração de Deus, né?
a família nasceu no coração de Deus e nós sabemos que existem tantos entraves e tantas lutas, tantas batalhas para que as famílias sejam destruídas, para que os relacionamentos de mãe e filhos, de pai e filhos, de marido e mulher, por causa dos filhos, né, acabem sendo prejudicados e às vezes acaba tendo até divórcio, porque um pensa de um jeito, Verdade. pensa do outro, o diabo entra naquela situação, depois os pais separam, a criança acaba se sentindo rejeitada, acha que a culpa é dela, né? A gente vê tanto isso Sim. nos nossos encontros de crianças. E eu quero que a senhora ore por nós, ore por todas, cada uma dessas crianças. Não vai dar para nós falarmos o nome de todas elas, porque estão colocando aqui os nomes e são vários nomes, mas o nome está aqui, nós vamos estender as nossas mãos e nós cremos que aonde nós não conseguimos chegar, o Senhor consegue. E eu creio que o Senhor vai te usar. Então, irmãs, terminem de colocar os nomes dos seus filhos, né? Que nós vamos estar orando agora, né? Pelos nossos filhos, para que eles tenham experiências com Deus, para que eles sejam edificados, para que nós sejamos mães sábias, né? Capazes de sermos guiadas, né? Conduzidas pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus tem para nós fazermos com eles, que nós não Amém. sejamos enganados, seduzidos pelas coisas do mundo. Não, não faz isso. A educação, a psicologia moderna diz isso, sabe? A psicologia moderna pode dizer qualquer coisa. Nós temos que fazer a psicologia de Deus. A psicologia de Deus Amém. é a palavra, né? E a É psicologia verdade. de Deus, a pastora aplicou a psicologia divina na vida dos filhos Foi. dela, que está lá na palavra, a psicologia da palavra. E essa psicologia não falhou. E não falhou com ela também, não vai falhar comigo. Não vai Amém. falhar Em com nome de você. Jesus. Creia Amém. nisso. Amém, irmãs? Na semana que vem, nós continuamos a nossa live. Toda sexta, às 19 horas, nós temos alguém aqui muito especial para falar conosco. E na semana que vem, eu convidei para estar conosco na live a pastora Vanessa Mello, né? Que está lá na Alemanha, que foi nossa pastora, nossa supervisora durante muito tempo, durante 12 anos. E eu tenho certeza que você também tem muitas coisas para conhecer com a vida dela, com a história de vida dela. Amém? Então eu espero você na semana que vem, às 19 horas. Convide outras mães, convide mães que não fazem parte ainda do nosso grupo, da nossa igreja, porque essa é uma oportunidade, né, de Deus entrar na vida dela, de Deus entrar na vida dessa criança e essa criança conhecer a Deus. Por quê? Porque o Senhor tem sede dessas crianças, tem sede dessas famílias. Amém? Então, que isso aqui não seja só para nós, mas que isso aqui comece pequeno, como diz o pastor Wilson, as coisas de Deus começam pequeno, mas elas crescem. Então, isso aqui está começando pequeno, irmão. Nós estamos no comecinho, mas eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer. Amém? Então, eu conto com você, conto com a sua presença, conto com as suas orações. Espero que você não esteja orando somente nesse período, mas que você todos os dias imponha as mãos sobre os seus filhos e declare isso que nós estamos aprendendo, tantas coisas preciosas nós temos aprendido aqui através da pastora Zanilda nessa noite, através das outras pastoras que estiveram conosco na semana passada e retrasada. Estamos apenas no começo, eu creio que Deus vai fazer muitas coisas e nós vamos ter o privilégio de ter a pastora Zanilda conosco aqui de novo. Amém. Mais uma vez, para nos ensinar mais, porque nós queremos mais, precisamos de mais e sabemos que a senhora tem mais para nos dar. Amém. Pode orar, pastora. Amém. Senhor, eu quero interceder por cada mãe que está me ouvindo agora. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa orientar essas mães, Senhor, a estarem com seus filhos, a produzirem os seus filhos uma sede, uma fome por Jesus. Ó Deus, que desde o início, que elas possam inculcar a palavra, inculcar os princípios, que é aqueles que eles vão carregar a vida toda, aqueles que vão ser ali o equilíbrio deles no mundo, mas vivendo para o Senhor. Eu quero proclamar a tua sabedoria, a tua graça, o teu favor. Senhor, que essas mães tenham muito amor, muita paciência, muito domínio próprio. Ó Deus, para se tiver que disciplinar, que discipline os seus filhos com amor, com jeito, Senhor, com preocupação. E eu quero proclamar, Senhor, que esses filhos estão selados pelo poder do Espírito Santo, pelo selo da salvação. Eu declaro que nenhum filho vai se perder, desde o mais novo até o mais velho. Senhor, desde o pequenininho até aquele que está casado.
Senhor, eu quero declarar a vida do Senhor. Eu quero proclamar que o Senhor mora dentro de cada um deles e que toda arma forjada do diabo contra a vida desses filhos sejam desarmadas, sejam destruídas no nome de Jesus. E eu quero proclamar que eles são do Senhor, que eles vão servir o Senhor até o último dia de vida e que assim eles vão fazer com seus filhos também. E eu quero declarar essa família guardada, essa família que é um projeto divino. Senhor, eu quero declarar que o Espírito Santo esteja controlando, Senhor, ativando o coração, Senhor, dessa família, dando o coração dos filhos às mães, dando às mães o coração dos filhos e dos pais, e que juntos como família possam buscar o Senhor. E eu quero te pedir por essas mães que estão sozinhas, Senhor, dê a elas a capacidade dobrada, para que elas possam investir mais, que elas possam ensinar mais, que elas possam inculcar mais a palavra viva no coração dos seus filhos. E eu proclamo e eu declaro que nenhum vai se perder no nome de Jesus, porque eles são do Senhor. Eu apresento cada nome ao Senhor. Deus, acorde, salva, protege, cuida de cada um desses nomes que estão sendo escritos agora, e que o poder do Senhor venha sobre eles, que eles sejam testemunhas por onde andarem, e que eles possam expressar essa identidade, essa natureza divina dentro deles, para onde eles forem, e que o Espírito Santo possa direcionar esses filhos, essas mães e esses pais para conquistar o seu propósito de vida no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós cremos e recebemos e sabemos que Deus com certeza está nisso, né? Obrigada, pastora, pelas suas experiências compartilhadas aqui. Eu tenho certeza que lá na eternidade você vai saber os frutos das palavras que você lançou aqui hoje. Tenho certeza. Amém. Tenho certeza que vai alcançar pessoas que nem estão aqui, não estão conectadas, mas que vão ser alcançadas. Amém. Vão assistir depois desse vídeo que vai estar lá no Facebook e no YouTube. Nós estamos passando tanto em um quanto em outro ao mesmo tempo. E eu creio, pastora, que a sua experiência de vida, ela é muito marcante para nós. E Amém. vai marcar outras vidas. Nós estamos debaixo dessa unção, nós estamos debaixo dessa proteção, né, de Amém. saber que temos sobre nós pastores que nos amam, que que intercedem por nós, né, que se preocupam conosco e que querem ver o reino de Deus avançando. Querem ver famílias, amém, em nome de Jesus, conquistadas, né? O que eu mais quero é que meu filho cresça nos caminhos do Senhor, alcance, quero ver ele ser ordenado pastor, quero ver os filhos dele, eu quero tudo isso. Se Jesus não voltar antes, que eu quero que Jesus volte antes, mas se Jesus não voltar antes, eu quero tudo isso. Amém. Amém, pastora? Pode buscar, porque o Senhor tem tudo para vocês. Eu abençoo cada mãe, prazer estar com vocês. E estou à disposição. Depois a gente pode fazer mais, com certeza. Em nome de Jesus. Já que eu possa abençoar mais ainda as mães. Guardadinhas para nossa próxima live. Amém. Pastora, amém. Muito obrigada, viu, por participar. Que Deus abençoe. Amém. Quero orar por você antes de você sair. Amém. Irmãos, estenda as suas mãos aí para sua tela. Amém, Jesus. E a unção de Deus vai alcançar a nossa pastora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graça pela vida da pastora Zanilda. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, Senhor, precioso que nós tivemos Amém, com Jesus. ela. Nós queremos dizer, Senhor, que ela é uma bênção para nós. E nesse dia Amém. nós a abençoamos, Senhor. Em Jesus. nome de Jesus, declaramos, Senhor, que os celeiros dela são fartos. Declaramos, Amém, Senhor, que não Jesus. falta a paz do Senhor. Senhor, declaramos que a descendência dela é mesmo uma descendência sacerdotal. Amém. E não tem nenhum deles, Senhor. Aleluia. Nenhum dos netos, nenhum dos bisnetos dela, Senhor, se perderão, mas todos eles Amém. serão ao Senhor. Eu declaro em que essa nome unção de nos Jesus. alcançará. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos um tempo de graça e poder. Amém, favor Jesus. sobre a vida, sobre o ministério, sobre o casamento, Aleluia. sobre a família, Senhor, sobre as finanças
finanças da pastora Zanilda. No Em nome de nome Jesus, de nós abençoamos Jesus. e declaramos, Senhor, que o Senhor é com ela, que ela está escondida debaixo Aleluia. das tuas asas, e porque ela é a tua filha Aleluia. amada. E nós te damos Aleluia. graças, Senhor, pelo privilégio de sermos acolhidos, de sermos Amém, abençoados, de Jesus. sermos cuidados e pastoreados por essa Aleluia. mulher que o Senhor sonhou, planejou para estar Amém. aqui conosco neste tempo, Pai, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém, pastora? Amém. Eu Eu estou te amo. sentindo algo de falar. Deixa eu só falar, só Pode para falar. finalizar. Na hora que eu estava orando, eu senti que Deus estava quebrando. Sabe aquela armadilha que põe no mato e prende assim? Arapuca de tatu? E é aquele negócio de ferro assim. Eu senti que o diabo está armando essa arapuca para os filhos, mesmo adultos, e que Deus está livrando eles disso. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Então, toda arapuca armada aí para os filhos, em nome de Jesus, o Senhor vai lá quebrar essas armadilhas. Eu creio, pastora. Tomo posse Amém. em nome de Jesus por mim e pelas irmãs. Eu estou tomando posse por Amém. todo mundo. Aleluia. Pastora, muito obrigada, viu? Pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua presença aqui, viu? Amém. Eu que agradeço o privilégio, a oportunidade de estar com você, com as irmãs aqui. Ó, pastora, o privilégio é nosso, com certeza. Muito obrigada. Te amo, não vejo a hora de poder estar aí, né? Que eu não posso levar a criança, mas não vejo a hora de Pois poder é. estar no culto. Tô quase pedindo pro pastor me liberar. Ele vai um domingo, eu vou outro. Faz uma escala, né? Fazer uma escala. Não aguento Mas não mais. essa praga vai acabar. Essa praga vai Nome acabar. de Jesus. Nós estamos orando todo dia para isso, né? Que Eu essa praga creio. vai acabar. Eu creio, pastora. E logo Amém. a gente vai poder abraçar, beijar. É verdade. Chega de coronavírus, chega de quarentena. Chega Para mesmo. com isso, no nome de Jesus. O meu filho falou assim: ô mãe, eu quero ir para a igreja, eu não aguento mais esse coronavírus. A gente já pegou, por que eu não posso ir? O Marcelo foi domingo, mas mãe, por que eu não posso ir? Eu quero ir. Eu falei, filho, nós não podemos ir, porque eu tenho que ficar com você. Oh, E você não Deus, pode, criança está proibido. Mas por quê? Eu já tive, é só falar que eu já tive, eu já estou imunizado, mãe. Ai, gracinha, né? Olha. Em nome de Jesus, vai voltar logo. Logo a gente vai voltar a reunir. Obrigada, pastora. Fica com Deus, viu? Meninas, um beijo. Obrigada pela presença de vocês. Na próxima sexta-feira, te espero aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, para você ser edificada com uma palavra de Deus. Convide Aleluia. as amigas, tá bom? Um beijo. Tchau, meninas. Tchau, pastora. Glória a Deus. Tchau. Beijo. Beijo. Semana abençoada. Amém.